Olá, seja muito bem-vindo ao nosso primeiro podcast Supremo na semana de 2024. A gente já começa o ano com um episódio bastante movimentado. A gente vai falar sobre a abertura do ano judiciário 2024, que foi marcado por uma sessão solene no plenário do Supremo Tribunal Federal. A gente também vai falar sobre um ato simbólico, nesse mesmo dia da abertura do ano judiciário, um ato simbólico de retirada das grades que ainda ficavam ali em torno do edifício sede do Supremo e que acabavam limitando ainda a passagem das pessoas para o prédio do Supremo Tribunal Federal. Um ato simbólico, repito, que contou com a participação de diversas autoridades, de bastante representatividade. E a gente também vai falar sobre o retorno dos trabalhos no plenário do Supremo, já com o julgamento envolvendo a separação de bens em casamento de pessoas com mais de 70 anos. Eu sou a Alessandra Castro, jornalista, editora-chefe do Jornal da Justiça, e junto com o Mauro e com a Gisele, vou te deixar por dentro de tudo isso e muito mais. Então, pessoal, eu sou Gisele Reis, consultora jurídica da Rádio e da TV Justiça, e comigo você vai ver os principais aspectos jurídicos dessa decisão que a Alessandra acabou de mencionar, e vamos pontuar também alguns assuntos importantíssimos que foram mencionados pelo ministro, presidente do STF, na abertura do ano judiciário de 2024. Eu sou o Mauro Burlamac, jornalista da Secretaria de Comunicação Social do Supremo, e junto com a Lê e com a Gi, vou tocar aqui esse primeiro programa de 2024 do nosso podcast, dando inclusive feliz de estar de volta com vocês. Bom demais muito esse bom. Retorno. Vamos em frente, que seja um ano maravilhoso para a gente. É isso aí. Então vamos para o nosso primeiro destaque, separado aqui por nós, que é a questão da abertura do ano judiciário 2024. Não podia deixar de ser isso, claro, que foi aberto, inclusive, com uma sessão solene na última quinta-feira, aqui no Supremo, contou com a participação de representantes dos três poderes. Inclusive, o presidente Barroso fez um discurso celebrando a harmonia, o diálogo entre os poderes, uma sessão marcante, né, Mauro? É isso, Helena. A sessão contou com a presença do presidente Lula, do vice-presidente Geraldo Alckmin, presidente do Congresso, do Senado Federal, o senador Rodrigo Pacheco, a vice-presidente da Câmara, representando o presidente Arthur Lira, que não pôde comparecer. Presidente da Ordem, né, do Conselho Federal da Ordem dos Simonetti, o PGR, todos sentados ali na mesa. Então, assim, mais uma vez, demonstrando que voltamos à normalidade, voltamos ao equilíbrio, à harmonia entre os poderes, né? O ministro, inclusive, citou isso, né? O ministro Luiz Roberto Barroso, no discurso dele, que as presenças, né, essa cerimônia, que é um rito que todo ano acontece, demonstra que voltamos à normalidade, né? Que o país está de novo, a democracia, né, prevaleceu, fortalecida, né? E aí o discurso dele começou a partir daí, e aí então ele cita, né, fatos e ações do Supremo que aconteceram, que vêm sendo tomadas, né, de final da gestão da ministra Rosa para cá. Exatamente. Né? Esse ato, ele marca exatamente o início dos trabalhos do Poder Judiciário durante este ano e também encerra aquele período de recesso forense, que os prazos estavam suspensos e tal. O Judiciário nunca para, a gente sabe disso, né? Porque sempre está a postos para as decisões urgentes que forem necessárias. Inclusive, nós tivemos decisões monocráticas no Supremo Tribunal Federal, que são aquelas tomadas, né, individuais, pelos ministros do STF. Só um parêntese, até para falar, que no site do Supremo foi publicado de ontem para hoje um balanço com as decisões tomadas pela presidência, pela vice-presidência, por ministro. Então, quem tiver interesse em saber como foi o funcionamento e ver que realmente o Supremo não para nesse período, é só acessar o portal do Supremo lá de notícias, que vai ver o balanço com os números, né, o que aconteceu nesse período. Exatamente. Eu até já aproveito esse gancho que você acabou de mencionar, porque o ministro chegou, inclusive, a mencionar na abertura do ano judiciário do tanto de acesso que o Poder Judiciário, né, que as pessoas acabam ali levando as questões para o Poder Judiciário. Ele chegou a citar números, né, Mauro? Do número de ações, assim, me parece que é mais de 70 milhões de processos. Hoje tramita, diz que só em 2023 entraram 31 milhões de ações no Judiciário brasileiro, que estão tramitando hoje 84 milhões de processos. É muito processo tramitado. Exatamente. Ele trouxe um destaque também em relação ao próprio Supremo Tribunal Federal, a ponto de dizer que, assim, pelos números, né, em relação aos dados apresentados pelas estatísticas, o Supremo Tribunal Federal é uma corte constitucional que tem um volume altíssimo. Assim, ele chegou a falar, é uma das cortes que mais trabalham. O ministro Dias Toffoli costuma falar, né? O Supremo é a corte constitucional que mais julga no
mundo, e realmente a gente está analisando outras coisas, é uma coisa impressionante. Mas é importante que o ministro Barroso falou que a produtividade, apesar do número aumentar de processo, a produtividade do judiciário tem aumentado, acompanhado esse crescimento, na verdade. E a eficiência também, né? Inclusive, ele até citou um projeto piloto aí, que é de uma ferramenta tecnológica que será capaz de fazer um resumo do processo. Porque a gente sabe que tem casos que chegam no Supremo Tribunal Federal, Alessandra, que já passaram por instâncias inferiores. Começaram lá na comarca do interior de um estado. Então, até chegar aqui na Suprema Corte, é um volume enorme, assim, de acontecimentos processuais, né? Então, assim, para aquela pessoa, né, o assessor do ministro, para que se analise todos os fatos relevantes processuais, se gasta um tempo considerável ali na análise deste processo. E a partir desta ferramenta processual, o próprio sistema vai, claro, supervisionado, sob a supervisão, né, de pessoas capacitadas para terem ali, traçarem os direcionamentos desse sistema, sempre supervisionado, haverá a possibilidade dele fazer um resumo dos principais aspectos do processo. Então, qual é o fato que está sendo discutido, o que se alegou inicialmente, qual foi a decisão, qual é a alegação da parte contrária, qual foi a decisão do juiz, decisão do tribunal, se passou pelo STJ, também colocando ali a decisão. O ministro também mencionou que isso tem a intenção de facilitar o trabalho e de dinamizar a justiça, né? Porque a partir do momento em que você tem, né, você usa, né, a seu favor os recursos que estão à disposição, né, os recursos tecnológicos, você consegue, sem dúvida, reduzir o tempo de análise do processo, dando uma prestação mais célere para o cidadão. Inclusive, e o ministro, isso aí foi quando ele falou da questão de inovação, fez o balanço de inovação, ferramentas tecnológicas. Ele também fez um balanço das ações e projetos importantes do Poder Judiciário. Eu separei um trechinho, vamos dar uma olhada? Ele fala alguma coisa interessante. A promoção tem que, no mínimo, alternar. E, portanto, se um cavalheiro tiver sido promovido, a vaga seguinte, por merecimento, tem que ser de uma mulher. Com o meu apoio, foi aprovado no último dia da gestão da ministra Rosa Weber, e nós estamos agora fazendo a implantação, e também as convocações de juízes para os tribunais têm que ser igualmente paritárias. Ainda estamos instituindo, em parceria com a Fundação Getúlio Vargas de São Paulo, um grande programa de bolsas para candidatos negros à magistratura. E, portanto, sobretudo depois do exame nacional, nós vamos selecionar a maior quantidade possível de candidatos negros e arrecadar dinheiro na iniciativa privada e financiar bolsas de 2 anos e R$3 mil por mês para que essas pessoas possam se dedicar ao concurso e efetivamente preencherem as vagas e mudar a demografia do Poder Judiciário no Brasil, fazendo com que ela corresponda melhor à sociedade brasileira. Interessante, para quem assistiu, para quem não assistiu a sessão, é bom saber, foi aplaudido o ministro quando apresentou essas propostas, esses projetos, que é realmente necessários ao extremo, né? Tanto a paridade de homens e mulheres no judiciário, quanto a participação de pessoas negras no judiciário, não são iguais à sociedade brasileira. Então, não refletem, quando ele, né, não a refletem realidade. de jeito nenhum. Exatamente. Então, ele foi aplaudido muito quando apresentou esses projetos, essas propostas que estão vindo. Eu achei interessante até o formato, né? Embora seja realmente uma sessão solene, que esteja com previsão no regimento interno para acontecer, né, no primeiro dia útil de fevereiro de cada ano, mas a gente viu ali o ministro, presidente do Supremo Tribunal Federal, numa linguagem super simples, né, acessível, inclusive revelou mais uma vez, né, a questão do pacto pela linguagem simples, né? Então, demonstrando, assim, de certa forma, uma quebra daqueles protocolos, né, rígidos e tal, no sentido de se direcionar à população, né, de uma maneira bem mais simples. Nós tivemos ali, mesmo estando presente, né, com várias autoridades, que realmente todos são convidados e tal, mas o ministro, ele trouxe, né, não fez a leitura daquele discurso tradicional, ele participou ali como se fosse de uma conversa com todos que estavam, com a população brasileira. Né? Ele já aplicou a linguagem simples na prática, ele mostrando como é que funciona, e é isso mesmo, é um projeto que ele está dando
está dando muita força para tirar as pessoas, para, na verdade, trazer as pessoas que são excluídas, às vezes, por não entender o juridiquês, como é chamado, para as pessoas poderem entender por quê, né? Como é que você vai apoiar, aprovar um Supremo se você, muitas vezes, a sociedade não entende o que está sendo decidido. Então, é muito importante a gente começar a explicar da melhor forma possível, mais simples possível, o que o Supremo está decidindo, o que o Supremo faz, qual é a atuação da Corte, de cada ministro, e aí a linguagem simples ajuda muito isso. É verdade. E no final dessa sessão solene de abertura do ano judiciário, o ministro Barroso, presidente da Corte, convidou as autoridades presentes para um ato simbólico, ali fora do prédio do edifício sede. Ele convidou para a retirada daquelas últimas grades que ficavam ali em torno, impedindo ali, de certa forma, a passagem das pessoas, que elas alcançassem o nosso edifício sede. Foi um ato simbólico de muita representatividade. A gente tem umas imagens aí, se a gente puder soltar para a gente mostrar, inclusive o presidente Lula, a primeira-dama, participação... O presidente do Congresso Nacional, o senador Rodrigo Pacheco, também acompanhou esse ato, né? E realmente, assim, ele mostra essa simbologia de... vamos ver. São aquelas grades. Essas grades estavam ali na frente do Supremo começaram a ser colocadas em 2013, salvo engano. 2013, começaram aquelas manifestações na época e aí começaram a ser usadas esporadicamente quando havia necessidade. Até que em 2016 elas se tornaram fixas ali. Por necessidade de proteção, né? Proteção de segurança, claro. Tanto que o Senado tinha, o Palácio do Planalto também tinham grades colocadas, né? E aí agora, recentemente, o Palácio do Planalto retirou, o Senado retirou, faltava agora o Supremo, e aí na quinta-feira, primeiro dia do ano judiciário, começaram a ser retiradas já pela manhã, e aí veio essa solenidade, vamos dizer assim, né? Esse momento simbólico, esse ato em que os chefes dos poderes vão ali retirar as últimas grades, deixando agora a Praça dos Três Poderes livre, linda e bela, né, como Niemeyer projetou os prédios. No ano passado houve a necessidade, inclusive, de se intensificar a segurança na Praça dos Três Poderes, né? Mas uma coisa interessante que o ministro mencionou, inclusive, em relação a esse momento, né, de retirada das grades, é que a democracia, ela existe para que haja respeito a todas as posições. Não significa que não possa haver discordância de pensamento. Protestos podem acontecer, o que não se admite é a violência, né? Então, assim, com essa retirada das grades, ali a Praça dos Três Poderes agora, né, fica com essa sensação de acesso livre à população realmente. E o ministro reafirmou exatamente a importância, né, de que se tenha o respeito às opiniões divergentes. Ele colocou alguma coisa como volta à normalidade, né? Eu achei muito de normalidade democrática e confiança na volta da civilidade. É o que todo mundo quer, né? É o que todo mundo quer e é o que parece que nós voltamos a essa normalidade, né? Então esse gesto simbólico mostra... Voltamos a isso, democracia inabalada, realmente fortalecida, e vamos tocar em frente, né, como tem que ser. É isso. Então vamos para o julgamento, quer dizer, o primeiro julgamento no plenário do Supremo em 2024. Na verdade, foi uma retomada de julgamento. Concluíram ali a análise do recurso extraordinário com agravo, aquele que envolvia a separação de bens em casamento das pessoas com mais de 70 anos. E foi... Vamos falar logo, foi uma decisão unânime. Os ministros decidiram que o regime de separação pode sim ser alterado pela vontade das partes, é isso? Exatamente. Falei alguma coisa a mais ou menos? É isso mesmo. Um recurso extraordinário com agravo, no caso, nesse caso, né? Interessante a gente lembrar que esse é um daqueles casos que o ministro está aplicando agora. Foi o primeiro, né? Que foi chamado para votação. No ano passado sessões separadas. Isso. Fez as sustentações, o relatório, as sustentações orais, e aí suspende, deixa passar um tempo aí para amadurecer para os ministros o que foi colocado em discussão, e aí eles voltam então só para votação, e aí na quinta-feira agora eles vieram a votar esse caso específico, né? Um caso interessante, né? Uma mulher se juntou em união estável com um homem que tinha mais de 70 anos, né? Foi reconhecida a união estável. Quando ele faleceu, ela foi à justiça pedir para ser incluída na partilha de bens dele, para receber, né? Fazer parte do... ela queria ser considerada da como herança, herdeira, como herdeira dele, exato. Já que ela inventário. tinha a união estável reconhecida, mas a Justiça de São Paulo negou, exatamente aplicando o Código Civil, que diz casamento com pessoas, ou união estável, casamento ou união estável, né, gente? Com pessoas de mais de 70 anos, o regime é obrigatoriamente de separação de bens, não pode ter outro regime que seja esse, né? E aí, então, ela vem ao Supremo, recorre ao Supremo contra
essa do decisão, tribunal. na verdade, né, Gil? Sim. Na primeira instância, ela até conseguiu, só que o julgamento no TJ acabou reformando essa decisão e aí entendendo que ela não teria como participar, porque o regime, né, determinado pelo Código Civil é o da separação de bens. E aí chegou ao Supremo Tribunal Federal e o que se colocou em discussão foi exatamente saber se isso, né, com o olhar atual que se tem, a partir do momento em que você olha para a sociedade brasileira e verifica que a população, né, tem envelhecido cada vez mais, mas com qualidade, né, em razão de diversos aspectos relacionados à medicina, melhor alimentação, atividade física. A expectativa de vida aumentou, né? Exatamente. Bastante, então, né? aumento da expectativa de vida, diminuição, inclusive, da população jovem. E mais, pessoas com 70 anos são pessoas plenamente capazes, pessoas que estão aí no ápice de suas faculdades mentais. Não há justificativa para que se imponha uma discriminação em relação à possibilidade ou não de escolha do regime de bens em razão de uma questão etária. Né? A gente não tem aí, seria presumir que admitir, né, a leitura do Código Civil da forma como estava sendo feita até então, seria presumir que pessoas com mais de 70 anos de idade não fossem capazes, ou seja, elas podem decidir processos sobre separação de bens, elas podem, porque nós temos magistrados com mais de 70 anos, né? Aqui no Supremo Tribunal Federal, a gente sabe que os ministros só se aposentam obrigatoriamente, quando alcançam 75 anos de idade. Nós temos parlamentares... Essa idade subiu, né? Era 70 anos, até uns 10 anos. E aí isso foi revista também. Foi revista, E outra coisa, o próprio Código Civil, ele também trouxe uma evolução. O de 1916, ele trazia 60 anos para homem e 50 anos para mulheres. Então, casamento a partir dessa idade tinha que ser obrigatoriamente regime de separação de bens. Depois veio o Código de 2002, que passou a ser 60 anos, independentemente de ser homem ou mulher. E depois veio uma lei em 2010, trazendo uma atualização do Código Civil, que estipulou essa idade para 70 anos. De fato, havia uma preocupação, né, em relação ao patrimônio, a interesses econômicos e financeiros em relação a casamento e também em relação aos bens da herança. E uma coisa, inclusive, que foi mencionada no plenário é que não se pode tratar de herança, né, antes de se ter sequer o falecimento da pessoa. Então, você estaria ali resguardando interesses de herdeiros, desconsiderando os direitos daquela pessoa viva. Né? Inclusive, dentre os princípios que foram aplicados no julgamento, foi mencionado pelo ministro Luiz Roberto Barroso o princípio da dignidade da pessoa humana, que é um princípio que ele se subdivide em outras categorias, mas quando se fala em dignidade da pessoa humana, o primeiro ponto que se tem é saber que aquela pessoa, esse princípio é íncito, faz parte de qualquer ser humano, né? Você ter ali autonomia para se autodeterminar. E quando você impõe, né, há situações em que pode haver limitação dessa autonomia da vontade em razão de valores maiores, mas que nesse caso isso não se aplicava. Eu acho interessante, o ministro até explica, a pessoa com 70 anos ou mais, o homem com 70 anos ou mais, como no caso, pode tomar decisões várias na sua vida, pode decidir sobre sua conta bancária, pode comprar carro, vender, ele pode tomar várias decisões na vida civil. Sim. E ele não vai poder escolher o seu regime se ele se unir com alguém, né? Quer dizer, por que só isso que ele não pode escolher? Exatamente, e sem contar que ele também poderia doar, fazer uma doação, poderia colocar em testamento. Então, assim, realmente foi o que os ministros declararam, né? Eles fizeram uma interpretação conforme, eles mantiveram a norma do jeito como ela está lá no Código Civil. Porque quando se tem a análise, assim, o que se busca é evitar mexer naquela norma em razão até da separação dos poderes, né? Que cabe ao legislador legislar, à justiça aplicar as leis e ao executivo governar. Então, o que eles entenderam? Neste caso, nós vamos manter a redação do artigo da forma como está, mas o Supremo dá interpretação conforme a Constituição Federal. O que significa dizer o seguinte: as partes são livres para escolher qualquer tipo de regime, seja o regime de separação, o regime de comunhão parcial, comunhão universal, enfim.
Então, se essas pessoas não nas relações envolvendo pessoas maiores de 70 anos, se não houver uma disposição por uma escritura pública tratando sobre o regime de bens, vai valer o regime de separação obrigatória de bens. Mas, se as partes decidirem de maneira diversa, eles podem, por uma escritura pública, estabelecerem ali qual é o regime aplicável na união estável ou no casamento que eles vão celebrar. Essa interpretação conforme você falou, que é muito usado pelos ministros, essa expressão, tentando explicar de uma forma simples, eles estão dizendo a única interpretação que esse dispositivo da lei pode ter possível para que ele seja constitucional é esse. Ele vai ser aplicado se não houver um acordo entre as partes, né, que nessa união estável, nesse casamento. Qualquer outra interpretação aí se torna inconstitucional. Exatamente. Inclusive, assim, porque há diversas implicações jurídicas quando se fala de regime de bens, inclusive quanto à sucessão, né? Há casos em que há ou não participação do cônjuge ou do companheiro na herança, e isso se dá a partir exatamente desse regime de bens que é escolhido ali em relação aos que pretendem se casar. Inclusive, Mauro, houve a modulação de efeitos, né, dessa decisão, porque eles colocaram o seguinte: olha, quem já casou, né, sob a leitura que estava sendo feita até então do artigo 1641 do Código Civil, acho que é o inciso 2, né? Isso, o próprio. Isso. Então, quem já havia casado, assim, tudo que foi adquirido até aquele momento está sob o regime da separação de bens. Se a partir daquele momento para frente eles tiverem a intenção, porque já estão casados, eles tiverem a intenção... Ou em união estável, ou em união estável. Isso. Eles tiverem a intenção de alterar o regime, eles podem, né? Mediante, no caso de união estável, pode ser feita mediante uma escritura pública, e se eles estiverem em casamento, pode-se ter aí uma autorização judicial para que haja essa alteração do regime de bens. Então, aí, a partir da alteração do regime de bens, vai valer o que eles escolherem. Mas aquelas pessoas que ainda vão se casar, elas têm essa possibilidade. É igual quando você vai casar, assim, se você não falar nada, vai valer o regime da comunhão parcial de bens. Isso, mas existem... antes do 70. Verdade. Mas tem vários outros regimes que podem ser estabelecidos, né? Então, neste caso, envolvendo maiores de 70 anos, se todo mundo ficar calado, vai ser aplicável o regime da separação obrigatória. Mas, se eles quiserem, esse regime pode ser o que eles escolherem. Né? Qualquer um. Essa, inclusive, foi a tese, né? A tese fala que nos casamentos e uniões estáveis envolvendo pessoas maiores de 70 anos, o regime de separação de bens previsto nesse artigo 1641 do Código Civil pode ser afastado por expressa manifestação de vontade das partes por escritura pública. Isso também é muito importante, né, gente? Super importante. Não é uma palavra, dizer, amor, vou deixar tudo para você, quero deixar tudo para você. Não é uma ele disse que queria, né? Mandou um zap, olha aqui, eu tenho um print do zap, ele falando. Não, é uma escritura pública, reconhecida, registrada, né, gente? Exatamente, porque escrituras públicas são feitas em cartório, então elas estão ali submetidas a um tabelião, e o tabelião também tem a função super importante de atestar a capacidade mental das pessoas, né? No sentido de que, para quaisquer ato da vida civil, a gente precisa estar plenamente capaz, né? Então, tem ali a questão da análise das faculdades mentais também, que é uma situação a ser observada exatamente para que não haja nenhum tipo de irresponsabilidade em relação à decisão do Supremo, ao que está previsto na lei, no sentido de tentar burlar aí essa questão com o intuito de se autobeneficiar. Agora, só retornando, que a gente acabou falando, explicando bem, mas o cerne da questão, o centro da questão, na verdade, é a questão do preconceito por questão de idade, não é, gente? Com certeza. Que está na Constituição isso. Que foi amplamente debatido. Etarismo, né, gente? Etarismo. Etarismo. A Constituição, ela estabelece, né, que é um objetivo da República Federativa do Brasil exatamente a igualdade, né? Não ter aí critérios de diferenciação em razão de sexo, cor, idade. Então, foi um artigo utilizado pelo ministro Luiz Roberto Barroso, o artigo 3º da Constituição Federal, inciso 4º. Você tem ele aí para ler para o pessoal? Aqui ele fala, né, entre os objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, o inciso 4 diz: promover o bem de todos, sem preconceitos de origem,
raça, sexo, cor, idade ou outras formas. Exatamente. E aí está o etarismo, né? Etarismo, assim, existem situações que se permite uma desigualação, né? Mas tem que ter um fundamento específico para que haja aquela desigualação, para justificar aquele tratamento diferenciado, porque a gente sabe que, ao falar de princípio da igualdade, também significa tratar desiguais na medida de suas desigualdades. Então, o ministro destacou que, neste caso, não há nada que fundamente você diferenciar a capacidade de determinar o regime que você quer em razão da idade. Certo. Concluindo, no caso concreto, eles definiram essa tese, mas no caso concreto, como não havia uma declaração escriturada de intenção diferente, pelas partes, ficou valendo a separação de bens. Exatamente. Então, no caso, foi negado o pedido dela, porque anterior não houve esse acordo entre as partes. Manteve a decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo. Ou seja, a tese fala num sentido, mas o caso dele, né, que estava sendo julgado, não se aplicava, porque... Até por uma questão de segurança jurídica, exatamente, né? Muitas coisas, assim, os atos sucessórios, vários já haviam acontecido, então ficaria muito complicado de conseguir. É por isso, inclusive, que eles também fazem a modulação dos efeitos, né, da decisão. Poderia ter que reabrir vários casos que já estavam fechados de pessoas que na mesma situação diziam, opa, eu também tenho direito a isso, e aí vem uma enxurrada de processos que já estavam... O judiciário já está abarrotado. O judiciário já está cheio, é isso. É isso, gente. Então, decisão importante, marcando essa primeira semana aí de abertura do nosso 2024 maravilhoso. E o que a gente pode esperar para a próxima semana, pessoal? Olha, já tem temas bastante importantes aí na pauta da semana que vem. As turmas funcionam na terça e na terça-feira, as duas turmas vão ter sessão, né? Vão começar o ano já na primeira sessão. E do plenário, Gi, eu trouxe alguns casos que eu notei assim, de mais importância. Esse é bem interessante, né? A dispensa sem justa causa de empregado de empresa pública que é aprovado em concurso público. Sim. Se ele pode ser mandado embora sem justa causa, sem motivação, isso, tendo sido aprovado em concurso público. É um tema interessante, né, Gi? É interessante porque o regime da empresa pública e da sociedade de economia mista, embora haja concurso público, né, eles são regidos pela consolidação das leis do trabalho. Então, mas de toda forma, como há aí um certo interesse público nessas instituições, né, como seria então nesses casos? A dispensa pode se dar de forma imotivada ou é preciso efetivamente que haja uma justa causa? Então, é um tema interessante que o Supremo vai analisar aí, de acordo com o que consta na pauta, né? No plenário físico. Isso, na quarta-feira, isso. Outro tema interessante também é um RE, aí vai ser nesse formato que a gente viu, falou agora há pouco, que vão ser feitas as sustentações orais, né? E o relatório, discute se é possível afastar a proibição do uso de chapéu, óculos, lenço e adereços para foto de documento de identidade, documento de carteira de habilitação, que é o caso concreto, né? No caso aqui era uma freira, né? Usar o hábito religioso para a sua foto de carteira de motorista, no caso dela. Mas aí entra a história do turbante. Exato, qualquer adereço. Qualquer adereço. O CONTRAN tem uma resolução que proíbe o uso de adereços que escondam, mesmo que parcialmente, o rosto, claro, para você poder identificar a pessoa, né? Você bota um óculos escuro, bota um lenço, você já começa, né? Não mostra se é careca ou se tem, né, cabelo, se não tem, então. Esse tipo de coisa o CONTRAN proíbe, mas a justiça permitiu, e aí o TRF4 permitiu, né, que ela tirasse a foto dela para habilitação com o seu hábito. Né? E aí o caso chegou aqui ao Supremo. E tem também, além desses casos aí que o Maurinho trouxe, o julgamento de algumas ações diretas de inconstitucionalidade sobre a questão das sobras eleitorais. Um tema também super interessante, que nós vamos ter a oportunidade de tratar aqui no podcast. Mas, assim, para quem quiser ter acesso, né, à íntegra da pauta, pode acessar o site do Supremo, stf.jus.br, e lá, normalmente, você vai ter a pauta, né, tem um calendário, você clica lá no dia, as sessões plenárias, elas acontecem todas quartas e quintas-feiras, e com início às 14 horas da tarde, e sempre tem a pauta, e ao lado você vai ver tema, você consegue aí ter uma ideia daquilo que está sendo discutido.
E o último tema, que a pessoa vai encontrar lá onde você está dizendo, no site, é uma reclamação extremamente interessante, que é sobre novas relações de trabalho, que a gente falou aqui no final do ano, ela está na pauta da quinta-feira. Legal. Chamam de uberização, que apesar... O caso concreto é do RAP, é um motociclista do RAP, é o chamado uberização, envolve também a pejotização, ou seja, essas novas relações de trabalho, e aí a Justiça Trabalhista tem reconhecido o vínculo de emprego, e o Supremo tem dito que são aceitas essas novas relações de trabalho que não estão previstas na CLT. Então, esse é um tema bastante polêmico aí que o Supremo tem que decidir. Já tem decisões individuais e da primeira turma, nesse sentido de que essas novas formas de contratação são possíveis. Mas aí agora a ideia é consolidar um entendimento do plenário. Claro, exatamente, porque a partir daí passa a ter uma vinculação, né, em relação a todas as demais instâncias do Poder Judiciário, lembrando que as decisões, né, oriundas da Justiça do Trabalho, nós temos muitas aqui, inclusive reclamações e tal, então, a partir dessa análise do STF, a gente pode, inclusive, aí diminuir uma grande quantidade de processos que estariam chegando da Justiça do Trabalho em relação, a partir do momento em que o Supremo colocar aí o seu entendimento, que é o entendimento da Suprema Corte Brasileira sobre esse assunto. É isso. E tem lista de plenário virtual começando hoje também. Tem plenário virtual concluindo no dia 5, inclusive com ações penais dos atos de 8 de janeiro. Tem sessão começando hoje, no dia 2, né? Plenário virtual também. Supremo a todo vapor já. No segundo dia a gente já está querendo... E a gente vai trazer tudo isso para você que nos acompanhe. É isso, eu te agradeço pela companhia e peço que você continue acompanhando a gente aí no canal do STF no YouTube, também no Spotify, claro, na sua plataforma de áudio preferida. Muito obrigada mais uma vez e até a próxima. Até a próxima e siga com a gente, vamos junto. Foi um prazer ter você aqui, tchau.